Bom dia, turma. Bom dia, professor. Hoje vou falar sobre a ontologia forense. Meu nome é Adriano Raul Rodrigues Valenzuela e vou começar. Bem, a ontologia forense. Primeiro que nada, vai ter uma aplicação da ontologia na justiça e vai servir para a identificação e análise da evidência legal. A ontologia forense é a área da ontologia que utiliza o conhecimento científico para auxiliar na justiça e para a resolução em casos legais. Essa especialidade é essencial quando outras formas de identificação, como impressões digitais ou DNA, não podem ser aplicadas. Isso onde vai se dar? Em casos de incêndio, em casos de os corpos em muita descomposição, né? Como um caso de que um carro caia na água e os corpos não são achados, né? No tempo necessário. Então, não vai ter outra que fazer uma registrada mordida, entre outros. Bem, a origem histórica da odontologia forense não é algo novo. Bem, na área da odontologia, que atua em investigações criminais, é a odontologia forense. Vai ser fundamental para identificar vítimas e analisar marcas de mordida. Vai auxiliar na elucidação de crimes e processos legais. Bem, antes de tudo isso, nós temos que saber a história, né? Da origem. O primeiro caso registrado aconteceu em 1775. Isso foi nos Estados Unidos, quando o corpo do patriota americano Paul Revere foi identificado graças às próteses dentárias, que ele mesmo havia confeccionado. Desde então, a odontologia forense se desenvolveu e passou a ter um papel fundamental em investigações criminais e desastres em massa. Bem, a importância da ontologia legal e forense. Os dentes são estruturas mais resistentes do corpo humano. Mesmo após incêndios, explosões ou longos períodos de descomposição, eles podem permanecer intactos. É por isso que são uma fonte confiável de informações. Vai servir para a identificação de corpos, análise de marcas de mordida, estimativa de idade e determinação de sexo. Agora vamos ter umas técnicas que vai ser utilizadas. Vai ter a comparação de radiografias dentárias antigas e recentes, análise de arcada dentária para identificação única, exame detalhado de marcas de mordida, uso de scanners 3D e software especializados. Bem, tudo isso vai ajudar muito se o paciente, se o occiso foi para consulta dentária. No meu caso, tem um exemplo. Faz uns meses que uma Hilux caiu no rio Vilcanota. Bem, 4 pessoas morreram e só um dos corpos foi achado. E o corpo foi achado perto da Quijabamba. Bem, o occiso ele estava em um grau de descomposição muito feio, na verdade. O cara já não tinha pele, o cara não tinha dedos, era só o osso. Então, como que foi a identificação nesse caso? Pediram para a área da odontologia e onde estava o occiso, que era na morgue, e vem na morgue do hospital. E se fez comparações com as radiografias que os caras tinham, né? Porque todos eles eram engenheiros e eles tinham radiografias, eles foram para consulta dentária. Então se fez uma análise comparativo. E uma das radiografias de um dos oxisos coincidia muito
com o corpo, né, da vítima. Então, vieram a ontóloga forense do Cusco para lá e efetivamente concordava muito com a vítima. E, então foi um alívio para os familiares, né? Que acharam o corpo de uma das vítimas, mas no caso dos outros três ainda não se sabe nada. Bem, por isso que é importante ter radiografias e para consulta médica odontológica. Nesses casos é muito útil, serve muito. Bem, no caso de identificação de corpos, especialmente em acidentes aéreos, incêndios ou outras catástrofes naturais, também vai servir para análise das marcas da mordida. Frequentemente vai ser usado em casos de criminais para identificar os agressores. Estimativa de idade. É muito útil em casos envolvendo crianças, pessoas desaparecidas ou indivíduos sem documentação. Tem muita prova, tem muitos tipos de provas na odontologia forense. E um deles é a translucidez dos dentes. Por como o dente está translúcido, cada um pode fazer uma estimativa de idade. E se é homem ou é mulher. Bem, determinação de sexo e características de saúde. Alguns traços dentários e ósseos podem indicar gênero e hábitos como tabagismo ou doenças. Bem, também vai servir para... Também o crânio da mulher e o crânio de homem vai ser diferente. Tem certas características que como dentista pode determinar se é o crânio de uma mulher ou um crânio de um homem. E não só o crânio, também tem o cotovelo. O cotovelo vai falar muito, né? Bem, exemplos. Bem, vou falar de exemplos reais. Tem o desastre aéreo de Tam, 2007, Brasil. Muitas vítimas foram identificadas com riscos odontológicos, pois os corpos estavam severamente queimados. Também tem o caso de assassinato de 1974 nos Estados Unidos. As marcas da mordida no corpo da vítima ajudaram a condenar o criminoso, tornando-se uma prova decisiva no tribunal. Também tem os desastres naturais, como tsunamis em países da Ásia. Equipes internacionais de odontologia forense ajudaram a identificação das vítimas, trazendo respostas para as famílias. E como vai funcionar isso na prática? O dentista forense trabalha com radiografias dentárias para comparação em registros anteriores da pessoa, modelos de arcada dentária e fotografias. Exames detalhados de dentes, ossos da mandíbula e próteses. Bem, de cada pessoa vai ser diferente a prótese, de cada pessoa vai ser diferente a arcada dentária, de cada pessoa vai ser diferente a radiografia. É por isso que dá para fazer um exame de comparação e poder descartar, né? Ele atua em parceria com a polícia, peritos criminais e Instituto Médico Legal. Bem, em conclusão, a odontologia forense é uma ciência e justiça. Ele não apenas identifica corpos, mas também ajuda a contar histórias e solucionar crimes, trazendo paz para as famílias e contribuindo para a verdade em processos legais. Muito obrigado por escutar, hein? Falou!